Tem atacante saindo do clube do Remo e ali já disseram que um valor milionário estaria chegando aos cofres do clube do Remo, mas prontamente também já houvera locais fontes, né, que disseram o contrário, basicamente. E ainda assim a gente tem também outra notícia que seria supostamente o rival, o Paysandu, indo buscar ajuda do Estado. E tu pode até perguntar por que tu estás trazendo essa pauta aqui, mas eu vou te explicar melhor ao decorrer do vídeo, beleza? Mas caso tu não me conheças, talvez tu não lembres quem eu sou. Meu nome é Nicolas Damasceno, é um prazer tê-lo aqui comigo em mais um vídeo. Deixa o teu like, te inscreve que é extremamente importante. E amanhã a gente vai ter a transmissão do Torneio dos Influenciadores, da mídia digital do Clube do Remo, melhor dizendo, e amigos da imprensa, lá no canal da TV Para Esportes, 9h45 inicia a transmissão. Então, quer participar? Cola lá, vai estar todo mundo e o Atirson vai estar aí, inclusive, né, representando o canal Remista Culto. Vai ter o Chaves Remista, vai ter o Legado Azulino, vai ter o Tudo Nosso Nada Deles, o Meu Poderoso Leão, enfim, Rugido do Leão, o Machado do canal Mundo Azulino, enfim, diversos. Se eu deixar alguém de fora aqui, desculpa, mas todo mundo, quase todo mundo vai estar lá, beleza? Então é muito importante que você vá lá também prestigiar no canal do YouTube esse evento, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente tem as negociações de chegadas, a gente consequentemente vai ter de saída também, e principalmente observando a troca, né? Eu estou fazendo esse vídeo logo após o empate do Sport, que estava vencendo a equipe do Santos, né? E acabou levando o empate. Tenho certeza que a torcida do Sport está muito frustrada, né? O técnico Daniel Paulista, ele foi para lá, ele saiu do clube do Remo vivendo um bom momento. E aí ele vai para lá para pegar uma equipe que eu até falei em vídeos anteriores, na minha opinião, era uma equipe já rebaixada. Eu acho isso, né? Já está rebaixado, né? O Sport, mas tudo pode acontecer, claro, mas não acho que vai ter realmente essa força toda para conseguir. Já não achava antes, e principalmente agora, após esses primeiros jogos com o Daniel Paulista, acho menos. E aí a gente tem que ver que alguns jogadores eles se encaixavam, ou melhor, eles eram parte do que o Daniel Paulista ainda estava planejando para a temporada, né? Ou até jogadores remanescentes da época do nosso Rodrigo Santana, né? E que quando chega essa janela de transferência, realmente a gente vai ter que se desfazer de algum deles. No caso, vai ter que negociar alguns, né? A gente teve o caso do Cadu, por exemplo, que foi para o Botafogo, né? Ali, por empréstimo, claro. A gente vai ter agora a negociação de 2 jogadores do Clube do Remo, segundo as informações, tá? A primeira informação que eu quero trazer com vocês é o zagueiro Rafael Castro, né? E o caso do Rafael Castro é basicamente o seguinte, né? A equipe do ABC, né? A equipe do Nordeste, né? Estava negociando com o Clube do Remo a respeito de uma possível transferência, né? Uma negociação ali para que eles pudessem ter o Rafael Castro, tá? Mas o que acontece? O Clube do Remo acabou por não liberar o Rafael Castro, tá bom? O zagueiro ali. O Rafael Castro tinha sido um pedido do Rodrigo Santana, tá? O Rodrigo Santana, o responsável pelo acesso, que começou a temporada conosco e depois, enfim, após a desclassificação na Copa do Brasil, acabou saindo do comando técnico do Clube do Remo. Enfim, o Rodrigo Santana pediu o Rafael Castro, mas o Clube do Remo, a diretoria do Clube do Remo, opta pela não liberação do jogador. Tu achas uma boa decisão, uma má decisão? Eu quero saber a tua opinião. O que tu achas a respeito disso? Tá bom? Se ainda vai ser uma peça importante na temporada, o Rafael Castro. Se não liberou, né? Ou a negociação ela não estava muito favorável para o Clube do Remo, ou pode ser que, né, a comissão técnica do Clube do Remo tenha algum plano aí futuro para o Rafael Castro. Tá? Outra coisa que eu queria comentar contigo também é o Maxwell. O que acontece? O Maxwell, vocês lembram do Maxwell, atacante do Clube do Remo, né? O Maxwell ele já não tem sido tão utilizado, tá? Ele não tem sido tão utilizado. E aí o que acontece? Saiu a notícia, essa notícia saiu no UOL, de que o seguinte cenário estaria acontecendo, tá? Eu vou ler aqui na íntegra para vocês uma parte da notícia, que é o seguinte, ó. O Clube do Remo se movimenta no mercado de transferências com saídas e chegadas, incluindo a do atacante Maxwell, né, que está de saída para o futebol da Indonésia, né, então ia ali para um time asiático, com valores que irão chegar a novas receitas com foco na Série B. E aí vai falar ali a respeito do valor do Maxwell, e aí basicamente vai dizer que é o seguinte,
que o valor, eles estariam ali girando em torno de 400 mil dólares, tá? 400 mil dólares. 400 mil dólares é mais de 2 milhões de reais. E se a gente for calcular hoje, o dólar deve estar lá pelos seus 5,50, né? Tá bem volátil ultimamente, mas assim, daria mais ou menos 2 milhões e 200 mil, 2 milhões e 100 mil, um pouquinho mais disso, né? Então, seria a contratação se realmente girasse em torno dos 400 mil dólares essa contratação. Mas eu vou falar, é uma contratação que, na minha opinião, parece um valor alto, tá? Eu achei um valor alto. Já teve a venda do Adailton, que disseram que foi 1 milhão de reais para o futebol japonês. E agora 2 milhões, e aí justifica em razão do tempo de contrato. Cara, o que poderia acontecer aqui nesse caso, e aí eu vou te explicar o porquê eu estou dando uma ênfase um pouco maior nesse valor, tá? Poderia até acontecer de um valor inicial ser pago e ter um valor por metas ali. Se o Maxwell marcar 10 gols, né? Se o Maxwell participar 90 minutos de 15 jogos, né? Aí tem um valor a mais que o Clube do Remo recebe. Pode acontecer isso. Isso é completamente normal no futebol. Tá bom? Mas o que acontece é que a gente tem informação posteriormente, né? E que supostamente essa transferência ela não estaria ali de fato em torno de 400 mil dólares, tá? Teria entre 300 mil reais, tá? Maxwell foi vendido por 300 mil reais, é literalmente isso, tá? O que diz. E assim, de 2 milhões para 300 mil é uma baita diferença. Alguém deu uma barrigada, digamos assim, nessa informação, e foi uma barrigada muito pesada, sabe? Muito pesada mesmo, fora da curva, assim, sabe? Porque é uma coisa tu errar, tipo, sei lá, até 400 mil reais, por exemplo, é aceitável, mas dependendo do caso, né? Quando for um jogador que a gente tá falando de cifras muito altas, mas no caso do Maxwell nem é tanto, tá? Mas assim, a diferença de 300 mil para 2 milhões, não sei. O que te parece mais verdadeiro nesse caso, né? Segundo foi divulgado pela mídia. 300 mil ou 2 milhões pelo Maxwell? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Por último, eu queria comentar rapidamente com vocês, porque o que acontece? Tem uma acusação, se tornou até uma coisa, aquilo, né? O que todo mundo fala se torna verdade, né? Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, ou uma mentira contada 1000 vezes se torna um clichê, digamos assim. Eu tendo a achar que se torna um clichê. Não verdade, de fato, né? A verdade é imutável, mas assim, acontece que uma das alegações de muitos torcedores rivais é que o Clube do Remo ele seria um clube ajudado pelo governo do estado, na pessoa do senhor governador Helder Barbalho, tá bom? E que o governador, isso não sou eu que estou falando, tá? Pode entrar em qualquer post aí, por exemplo, a vitória do Clube do Remo, aí teve aquele pênalti que muitos ficaram assim, será que não foi pênalti? Será que foi? Acho que foi roubado pro Clube do Remo, e aí já tem alguns rivais comentando ali, vocês vão ver o esforço do governador Helder Barbalho, né? É o time do governador, e até as pessoas, né? Por exemplo, de outras equipes, né? Eu cheguei a ver torcedores do Avaí falando, claro, é um time apoiado pelo governo do estado deles aí, com certeza é um absurdo e estão passando a mão no Avaí, enfim. Isso não sou eu que estou falando, tá? Que o governo do estado ajuda, né? Não é uma coisa que eu alego, mas vocês sabem que muitos torcedores rivais alegam isso, tá? Eles têm para eles que isso é verdade e que o Clube do Remo só está nesse bom momento porque o governador está ajudando com todas as forças o Clube do Remo, né? Mas a seguinte notícia, né, veio, não notícia, né, mas é um tweet da conta Papa Títulos do Norte. O Papa Títulos do Norte, né, que dizem, né, que é o papador de títulos, o Paysandu e tudo mais, é uma conta que é supostamente de um torcedor, de um adepto do Paysandu, tá? Não é uma conta de um azulino, de um remista que está fazendo essa publicação aqui, tá? Basicamente, é um torcedor do Paysandu, é um torcedor do rival. E aí eles publicam o seguinte, não sou eu que estou falando, não foi um perfil azulino, tá? E a gente nem sabe a veracidade disso, tá? Vamos lá. Paysandu solicitou ajuda do governo do estado para quitar a dívida com a FIFA. Eu abri aspas para eles, tá?
e encerrar o transfer ban, né? Porque está em transfer ban o Paysandu, né? Devido a algumas dívidas, né? A ideia era um empréstimo para retirar punição e poder contratar. Com a negativa do Estado, o clube continua sem poder contratar jogadores nessa janela. Vamos lá, não foi o Chaves que disse, não foi o Magno Fernandes que disse, não foi o Remista Culto que disse, tá? Não fomos nós, tá? É uma conta ali, supostamente ligada ali, né, a um torcedor, supostamente feita por um torcedor do Paysandu, que diz o seguinte, que o Paysandu ele solicitou a ajuda do governo do estado para quitar a dívida com a FIFA. Isso é verdade? Não sabemos. Mas caso isso seja verdade, isso, de certa forma, é muito irônico, né? Se isso for verdade, é uma ironia absurda, que uma equipe que tem fãs, que tem adeptos, que tem torcedores que acusam o Clube do Remo de ser ajudado pelo governo do estado, na pessoa do governador Helder Barbalho, de ser um time, digamos assim, favorecido pelo governo do estado, né? Se isso for verdade, é irônico que o time que tem esses apoiadores, né, essas críticas vindas por parte dos torcedores, vá pedir ajuda do governo do estado, né, para quitar essas dívidas com a FIFA. E aí, veja assim, é unicamente que tá para poder contratar mais, tá? Não é só para reduzir dívidas, porque vai criar uma nova dívida. Se for um empréstimo, digamos, né? Se for um empréstimo, sim. Se for uma ajuda de, toma aí, depois e tá bom, não me paga nada, aí eu acho que o Estado não deveria funcionar assim, né? Mas é uma concepção de mundo. Mas se for um empréstimo do governo do Estado, digamos, empresta aí um valor X para a gente pagar aqui. Veja, eles não estão se livrando de dívidas, eles estão contraindo mais, basicamente, entendeu? Porque não sei quais são os critérios do governo do Estado, não sei quais seriam os critérios do Bampará, digamos, mas eu sei que teriam juros em cima disso. Tá? Não sei quantos por cento de juros o Bampará está trabalhando hoje em dia, né? Mas seria contração de nova dívida, e aí já seria com o governo. No caso de um empréstimo, se esse tweet ele for verdade de fato, tá? E também, não só para diminuir as dívidas, tá? Mas para poder contratar. Tipo, se a gente pudesse contratar ainda, a gente nem ia pensar em pagar essas dívidas ou não ia pensar em baixar agora, tá? Pelo menos é isso que dá a entender o tweet, tá? O que a gente quer, né? E ele comenta o seguinte: a ideia era um empréstimo para retirar a punição e poder contratar. Veja, a preocupação é a punição, não é a dívida, é a punição. A dívida ela vem, né? A preocupação da dívida ela veio posterior ao momento que fomos punidos. É o que eu penso, tá? Mas isso pode ser verdade, pode não ser verdade. É só um tweet, tá? Qualquer nova atualização eu trago para vocês aqui. Mas que, caso isso seja verdade, ninguém pode dizer que o Clube do Remo aqui todo o tempo é favorecido pelo governo do estado, pelo Helder Barbalho. Se em algumas oportunidades que eles têm, eles, né, se for verdade, eles teriam ido lá também pedir auxílio, tá bom? Também, não sei se cabe esse também, porque não estou sabendo se o Clube do Remo foi pedir auxílio do governo do estado também, né? Não sei. Mas pode acontecer. O governo do estado, ele de certa forma, sempre teve, né, esse governo, pelo menos do estado, sempre teve também esse, digamos, o apoio, né, aos clubes, pelo menos da capital, né, os mais com mais visibilidade, como é o caso do Clube do Remo, como é o caso do Paysandu, né, eu me lembro que teve a questão do auxílio ali, digamos, um incentivo financeiro, né, na reta final da Série B, não foi, da temporada passada, para o Paysandu. Teve isso também, né? Eu posso estar errado no tempo, mas eu acredito que foi na reta final da temporada passada, tá? Mas recentemente teve um auxílio, sim. Então, sempre que vier, por exemplo, um torcedor do rival falar isso, que o Clube do Remo é ajudado, que é o governo do estado, que é a obra do governo do estado, veja, eu não vejo como isso pode ser, sabe, verdadeiro, quando na verdade, ao que parece, e se isso for verdade, o próprio Paysandu também tenta, né, se valer do governo do estado. Enfim, mas é o que eu acho. Comenta aí o que tu acha também, né? O que tu acha dessa situação toda. E lembrando que amanhã também
tem aí o futebol da mídia remista, beleza? Lá na TV Pará Esportes. 9h45 começa, nós teremos 4 equipes, tá bom? De 11 jogadores cada equipe, e o Atirson vai estar lá também na equipe Fenômeno Azul, tá bom? Na equipe Fenômeno Azul, é isso? Isso aí, acredito que seja na equipe Fenômeno Azul. E aí, amanhã tu podes acompanhar na TV Pará Esportes, vai ser muito legal. Quem sabe da próxima eu não participo, mostro toda a minha habilidade também lá. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.